Olá, estamos aqui novamente com aqueles nossos bate-papos com os nossos amigos espíritas progressistas do movimento de espíritas progressistas. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui com a Valéria Fabrício, de Porto Alegre, uma vizinha minha, querida. Valéria, um beijo, seja bem-vinda. Te apresenta, querida, para nossa comunidade e conta para a gente qual é o tema que tu vai falar hoje. Tudo bom? Obrigado, Suzana, obrigado pelo convite. Obrigada a essa comunidade que está aqui assistindo, te prestigiando, né? Meu nome é Valéria Fabrício, eu sou amiga da Suzana já desses estudos e encontros espíritas, né? E a nossa proposta hoje é falar um pouco sobre a Amélie Boudet. Eu sou uma estudiosa, uma espírita, estudiosa do espiritismo já de longa data, e eu tenho um especial apreço pelas mulheres espíritas. Eu posso dizer que essa é um dos centros dos meus estudos, né? Porque, como mulher, é importante a Sim. gente identificar essas figuras. E já conversamos sobre isso bastante, né? Com a Suzana e com outros grupos. E hoje a Suzana me sugeriu que a gente falasse sobre um pouco, né, sobre a grande dama do espiritismo que é Amélie Boutet, que é uma mulher extraordinária e, na verdade, pouco conhecida, pouco Exatamente. divulgada, pouco reconhecida, né, na Exatamente. sociedade, nos grupos espíritas. Mesmo tendo sido a esposa de Allan Kardec. Mesmo Pouquíssimo tendo sido conhecida. a esposa do Allan Kardec. Mas o Ah, espiritismo, ontem ainda nós conversávamos sobre isso, né? O espiritismo surge num tempo de total, a gente não pode exatamente falar de machismo, porque o machismo é algo que a gente entende hoje, né? Mas exatamente. mas um status quo em que o homem dominava. E aí vem a importância assim extraordinária dessa mulher, é porque ela é absolutamente avant-garde, né? É uma mulher à vanguarda em Paris dos anos 30. E é sobre ela que a gente vai falar um pouco. Eu Que organizei um maravilha. material aqui, porque, como eu disse para a Suzana, eu falo muito, Na... falamos, né, Suzana? falamos. É, Nós duas vamos ficar então, aqui tricotando. tricotando. Então, eu vou tentar organizar um pouco essa exposição para falar da Amélie Boudet. Então, o nome dessa senhora maravilhosa é Amélie Gabrielle Boudet. Ela nasceu em 1885, 1895, em Paris, e morreu em 1883. E aí, o que que acontece com ela? Ela é filha de uma família considerada abastada na época. Ela morava num vilarejo muito próximo de Paris e o pai dela era tabelião, o que dava Assim. a ele uma condição econômica muito Com favorecida, certeza. digamos. Com E certeza. aí, então, ela teve ótimos ensinos, estudou, e com 17 anos ela se forma, no que já era, naquele tempo, uma dissidência da regra. Por isso que ela é a vanguarda, né? As mulheres estudavam em escolas para meninas, que ensinavam a ser mãe, esposa, dona de casa, servir o marido. Exatamente. Culinária, bons modos, ananana, decoração, enfim. Bordados. E ela, bordado, habilidades manuais, como, né? E Aham. ela escolhe fazer o que é para nós a escola normal, né? Em que com 17 anos ela já era professora, que era, por sinal, uma das únicas profissões que podiam ser para a mulher, né? Daquela época. Existiam outras, mas era preciso um processo assim de envolvimento muito maior. Ela vai com os 17 anos, ela se forma professora e ela já começa a trabalhar. A Amélie Boudet tinha um pendão imenso para as artes. E aí Ah, ela vai ser desenhista, fazer tela, pintura, né, de tela. Ela era miniaturista, fazia desenhos pequenos e também objetos, ai, que que lindo. era muito comum naquela época. E Sim, ela era que é o apaixonada nosso pelas letras. biscuit de hoje. E Os é o nosso biscuits. Lisboa, Ah, que é o nosso biscoito de hoje. E aham. também era apaixonada por letras. E ela, então, escrevia poesia, crônica, estudava línguas
E recentemente, agora tem uma coisa interessante, o ACOL, né, que que está trazendo muito, o Museu do Allan Kardec, que está trazendo e redescobrindo e também Sim. validando muito texto a respeito do Kardec, com uma associação junto com a Universidade de Juiz de Fora. Tem muita coisa que está vindo da França, que está se Sim. validando, que é documento do Kardec, e aí então se Cartas e traduz coisas. Uhum. cartas, documentação. Hoje se sabe que ela, além de escrever, ela também era discípula de Pestalozzi. Ou seja, a Olha! educação que ela recebeu e a educação que ela praticava Ela, como a professora, pedagogia do Pestalozzi. a pedagogia do Pestalozzi, o que faz diretamente ela se unir ao pensamento de Kardec, né? Sim, que lindo isso. Exatamente. Aí vamos Nasceram um para o outro. Que lindo! às afinidades, né? A Que lei, lindo! princípio da afinidade, que é infalível. E aí, então, ela vai para Paris, vai estudar, vai trabalhar. Na época que Kardec já está lá, tem uma coisa muito interessante aqui. Ela é 9 anos mais velha que o Kardec. Isso eu Ou acho muito seja, curioso. ela, ela era Para a já época, uma né? mulher de idade avançada, não tinha casado, não queria casar, queria trabalhar, queria Aham. escrever, queria viver nos meios artísticos e culturais da França. Agora, tu Ela era muito imagina, né? arrojada. Uhum. Ela era muito arrojada. E ela não se importava, assim, não se tem registro de que ela tivesse algum problema com o fato de estar Não. solteira. E aí, em 1830, ela conhece o Kardec. Alguns documentos dizem que eles se conheceram num sarau poético, mas que já existia conhecimento anterior dos dois, que os dois já sabiam, né? Ouviu falar da Amélie, Sim. ouviu falar do Rivail, né? Que Monsieur ele também Rivail, era professor, né? era professor, Na tradutor, sala dos né? professores. Mas o meio cultural, né, fervilhando, o Claro. país em plena época de projeção, de urbanização. Muito bem. Sim. Se conhecem e em 2 anos se casam. Ai, Se que casam, amor, que legal. se casam e ela vai imediatamente trabalhar no Instituto Rivail, que é, Sim. naquele momento, um modelo de escola na Paris daquela época. Por quê? Porque é uma das primeiras escolas que abre educação formal para meninas. Ou Olha que seja, coisa bem ali linda. era possível Aham. que as meninas aprendessem o que Sim. todo mundo aprendia, ou Aham. melhor, o que os meninos aprendiam, que Sim. era o ensino tradicional. Então, era uma Sim. opção para fugir nem normalista e nem preparar para ser esposa, né? Mas preparar para o livre pensar. E Sim. ela trabalhava ativamente ali, Olha junto que com Kardec. bonito. Esse projeto dos dois dura praticamente 5 anos, e em 1835 Kardec tem que fechar, e eles passam por extremas dificuldades financeiras. Aliás, a vida econômica deles é uma montanha russa, assim, Sim. períodos legais, períodos de muita dificuldade, porque o que acontece com Kardec? Fecha, ele começa a trabalhar como contador e ela continua dando aula tanto particular, eles abrem uma espécie de clínica de estudos dentro de casa, ela De trabalhando, reforço ele escolar, né? de reforço, Uhum. ela fica trabalhando nesse momento, que é um momento de dificuldade financeira bastante grande. E aí, e assim eles ficam, né, levando a vida até que o Kardec é convidado para ir assistir o evento, o fenômeno das mesas girantes, e, diferente do que se pensa, porque ninguém fala nesse tempo, a Madame Kardec, como era chamada, a Madame Rivail, desculpa, ele não era Kardec ainda, Sim. ninguém falava dela. Mas ela vai junto com ele, ela Olha. o acompanha no evento das mesas girantes. Quando ele decide estudar o fenômeno, é com o apoio dela, porque assim, ele já estava com dificuldade econômica, ele já estava Uhum. trabalhando em outro lugar, e ele resolve abrir um tempo para fazer isso, portanto, é com o apoio dela. E Sim. quanto mais ele desenvolve o apreço e o interesse, mais ativa a presença da Amélie. Primeiro, porque hoje se sabe, com esses documentos novos, que ela não apenas acompanhava, ela ajudava a registrar, ela interferia nos conceitos, ela debatia os conceitos com Kardec, Ela e era além disso, uma base ela, sólida que ele não, é tinha.
sim, ela era uma base emocional, né? Emocional? Aham. Ela era, mas ela era uma companheira intelectual, essa é a grande questão, Exatamente, nesse entendeu? aspecto também. Uma Porque, base porque sólida daí tu ali. tem uma mulher que pensava, né? Ela não chegou lá reproduzindo um pensamento, ela escolheu um caminho vanguardista de independência, de autonomia, para que ela pudesse também dizer, olha, esse conceito não está bem. E hoje se sabe que ela sugeria a redação. Ela Olha, escrevia, era uma poeta, escrevia contos, escrevia romance, entendeu? Como que ela não ia dizer, ó, talvez essa palavra seja assim, seja assim. Então, assim, ó, ela teve uma atuação durante o período muito importante. Além do que, vocês imaginam, ele começa a estudar, ele fica mais ou menos 4 anos estudando, fazendo sessão mediúnica, encontros de debate dentro da casa. sim. E depois que ele sai das mesas girantes, ele vai para a família Budã, que tinha as sessões mediúnicas, e aí ele Uhum. resolve estudar e ele leva para casa dele. Tu imagina essa mulher que trabalhava com Aham. 300 pessoas dentro de casa, entrando, saindo, café, ela Sessão tendo que mediúnica escrever, dentro de casa. anotar, É? redigir, Uhum. organizar, catalogar, botar em ordem para que ele pudesse depois montar, né? Então ela tinha todo esse trabalho que a gente acha que é um trabalho de secretariado, como se o trabalho de secretariado fosse fácil, né? Não, não Não é é. fácil. Não, Mas não. ela estava como uma mente pensando e como Exatamente. Ela era uma toda uma organizadora, estrutura, né? Ela foi toda a toda uma estrutura, toda a estrutura. estrutura. Não, e econômica também, porque daí vem uma Econômica. outra coisa dele. Quando ele resolve aprofundar os estudos do espiritismo, obviamente, duas coisas acontecem nesse período, né? Ele perde emprego, porque ele perde prestígio, aquele intelectual de primeira grandeza Sim, cai em descrédito por estar envolvido, né, com os espíritos, com essa gente maluca e sim. tal. Então, ele entra num período de desprestígio do ponto de vista profissional, E ele perde acadêmico. emprego, É. e é acadêmico, exato, e quem dá esse suporte econômico é a Amélie. Tanto que hoje se sabe que quem financiou, quem patrocinou, quem deu o dinheiro para a primeira edição do Livro dos Espíritos e para o primeiro fascículo da Revista Espírita foi a Amélie. Foi com o trabalho Gente, dela, entendeu? Então, assim, ó, nós não estamos falando de uma mulher que estava à mercê de um homem, que nem eu digo, ela não era atrás de um grande homem, veio uma a grande mulher, sombra de veio um o homem. ombro. O Meu lance é Deus. a ombro, ela ombreava. Né? Então, assim, ela Exatamente. tem um papel importantíssimo e no gerenciamento da vida emocional do Kardec, que é uma coisa que normalmente não se fala. O Kardec teve o cuidado de tanto que criou outro nome, né? De Separar as coisas? suplantar o Uhum. Rivail, né? O Uhum. Hipólito Rivail, para que aparecesse o Kardec. E o Kardec era o codificador. Então é preciso a gente fazer um mergulho na vida pessoal que não tem muito registro, mas, por exemplo, ele sabe-se que eles adotaram uma menina que o Kardec conheceu numa viagem de trem, ele conheceu essa menina, se encantou, não tem assim muito registro hoje Sim. como que ela conseguiram adotar, mas essa menina chamava-se Louise, tinha em torno de uns 7 anos, veio morar com eles, eles adotaram. Então, a Amélie cuidava do Kardec, cuidava da casa, cuidava da correspondência, que era enorme, cuidava das sessões mediúnicas, cuidava da Luiz, E né? ainda E dava ainda aula. trabalhava para trazer grana para casa, Exatamente, entendeu? ainda dava aula particular para dar, trazer dinheiro. Exato. O Meu que que Deus. acontece com essa menina? Por que que ela desaparece? Porque, assim, pelas cartas que se tem, e é uma carta importante que se tem, é a carta, uma resposta do pai da Amélie para a Amélie, esse documento existe, falando do falecimento. Então, a gente descobre que essa menina tinha um problema de saúde, Oh, inclusive em cartas que o Kardec tentou, todos gastaram muito para tentar salvar a menina, e o Kardec, inclusive, tratou essa menina com magnetismo, mas ela falece. sim, sim. Então, assim, ó, Provavelmente uma doença, né? essas doenças da época No que eram, né? passado, é. Não tinha antibiótico, Não não tinha nada, tinha. era fácil a coisa, né? Era. O índice de mortalidade era muito grande e o índice de longevidade muito baixo. Muito baixo. Bom, mas então, assim, ó, isso a gente está falando enquanto Kardec vivo. Então, essa figura que trabalhou em todos os sentidos para dar o suporte, mas, sobretudo, assim, importante a gente entender ela como uma mulher pensante ao lado dele, né? E Lindo não isso. apenas como um suporte emocional barra físico, né?
o fato dela estar presente com ele foi muito fundamental para o que viria depois, que é onde Exato. eu considero a Amélie mais marcante, assim, e a figura ainda mais proeminente, que é quando Kardec morre. Porque Que aí, tudo fica quando com Kardec ela, morre, né, Valéria? exatamente. Tudo fica nas Mas, costas assim, dela. o tudo ficar com ela, nem o tudo ficar com ela foi tão simples assim, né? É, O Kardec vai morrer em 69, e aí nós temos algumas disputas. Claro que a Amélie era a herdeira natural, oficial, documental, ninguém questionava isso. Porém, além dos bens econômicos, das coisas da casa, o que que a Amélie herdou? Direitos autorais uhum, da a livraria, né? sim, E os direitos à revista, que era o que efetivamente Kardec tinha fundado. Antes do Kardec morrer, se sabe nas cartas, se sabe documentado, que Kardec estava muito preocupado com os caminhos, com as dissidências internas dentro do Espiritismo, sim, com grupos, sim, e é muito claro isso, com grupos que não estavam tão preocupados com a importância moral do Espiritismo, que era o que importava ao Kardec, mas muito mais envolvidos com o aspecto mediúnico, uhum, cujo aspecto, sendo mediúnico, também estava se atrelando com outras tendências espiritualistas da época, e que, de sim, certa forma, se afastavam do que o Kardec entendia como espiritismo. Então, essa batalha já era interna antes do Kardec morrer. Quando o Kardec morre, ela recebe por lei, mas qual é a questão que se coloca ali? Ela recebe por lei os direitos autorais de livros que fundaram uma doutrina, que foram feitos por quem? Por médiuns, por espíritos e por colaboradores. E aí todo começa mundo, todo, né? todo Todo mundo quer mundo queria. burrinho, todo mundo quer roer o osso, entendeu? Ai, meu Deus, Amelie, tu foi uma heroína, mulher. Coitada da Amélie. E Foi diga uma de heroína. passagem, ela estava em torno dos seus 70 anos. O Tadinha, que, na bem. verdade, depois contra ela. E aí é interessante pensar na Amélie nesse momento, porque o que, que a gente tem? A gente tem a Amélie vivendo em 1869 questões muito próximas de nós mulheres hoje. Exatamente. Ela vai sofrer com etarismo, porque uma das Uhum, formas de atacar e dizer que ela não pode seguir administrando, né, a produção, a divulgação da doutrina é o fato de ela ser já de idade. Obviamente, o fato de ser mulher. Então, tu tem etarismo, machismo, né? Eles a atacam pelo fato de ser artista, tipo assim, uma alma muito sensível, né? Não preparada, irresponsável, né? as Quando eles questões diziam quase sensível. responsável, quase responsável, flertando com a irresponsabilidade, Flertando, com a aham, leviandade, nas né? nuvens. Sendo que a Amélie, ela recebeu um, um patrimônio de herança do pai bem representativo que ela administrou durante bastante tempo. Só que nessa gangorra que é a vida econômica, eles acabaram caindo num golpe por causa do Kardec. E nesse golpe eles Nossa. perderam uma fortuna, né? Então, assim, ó, essa vida, ela era, o que eu quero dizer é, ela era uma mulher habilitada a administrar. Sim, Mas ela sim. sofreu absolutamente tudo isso. Ela era mulher, era uma alma não preparada, era uma senhora de idade. Então, assim, ó, aquilo que o Kardec vai chamar, inclusive, vários dos inimigos do espiritismo, né, vieram munidos de argumentos que eram válidos para ela. Né? Meu Deus E do céu. aí a Amélie se viu numa situação realmente bastante difícil. Inclusive, ela gastou uma pequena fortuna para conseguir validar judicialmente, ela teve que entrar com um processo judicial para ter a confirmação de que ela tinha os direitos autorais. E aí entra uma figura que é uma figura conturbada, né, que é uma figura polêmica, que é o Lemarie, porque ela acreditava no Lemarie. Aí que está, né? Coitadinha. Tem um velho Ela, ditado que diz, os que ela te tinha que traem, não te acreditar em traem. alguém, né? Ela tinha que É, é, acreditar em alguém. Tinha é. que ter E alguém do assim, o lado, um Marie amigo. até estava lá, entendeu? Inclusive, tem uma passagem muito interessante, o Lemarie vai passar por uma situação econômica muito difícil, ele, a família dele, e ele vai Sim, pedir abrigo para a Amélie. E isso, para ver o grau de amizade, e a sim. Amélie abriga Lemarie, esposa e filhas na sua casa. Meu Então, assim, ó, Deus. ela o
tinha como uma pessoa confiável, de autoestima. E eu acho até que ele era, eu acho que ele gostava. A questão é que o dinheiro pode mais, né? Se tu não tem uma índole inabalável, o dinheiro É, pode mais. E porque ele realmente tinha uma visão diferenciada, né? E aí, nesse ele era o momento, presidente, ele era o ele presidente da Associação da associação, Parisiense Espírita, né? exato, exato. Sim, E, inclusive, o Kardec pediu para não ser presidente. Quando Kardec saiu da presidência, ele saiu porque ele pediu, porque sim, ele achava, primeiro, que outra pessoa tinha que vir também, e porque ele estava tendo muito incômodo com esses dissidentes do espiritismo. Então, ela acaba entregando para o Lemarie tem toda uma questão, que se a gente for entrar, é uma história só para o Lemarie, né? E para o Lemarie, para os seus companheiros. Só sim. que o que que acontece? Ela vai para Thiers, que é uma cidadezinha, uma espécie, eles chamam de vila, né? Como se fosse um bairro, assim, Novo Hamburgo de Porto Alegre, né? Sim, sim, Pertinho, sim. mais retirado, na casa dela, até porque ela já estava com uma idade avançada. E lá ela começa a reunir os amigos espíritas e tal. Tem uma figura muito importante que vale um estudo também, que é a Berthe Fropo, que é uma jovem francesa que conviveu com ela, com o Kardec na casa, que aderiu ao espiritismo, era uma mulher muito sagaz para o seu tempo, né? E ela, quando a Amélie está sozinha, a Berthe fica do lado dela. E Ah, aí, foi nessas ótimo. reuniões mediúnicas, a Amélie começa a receber mensagens do Kardec. E numa mensagem, o Kardec diz: é preciso que seja alguma coisa feita, alguma coisa urgentemente, porque o espiritismo, a integridade do espiritismo corre risco. E Olha. aí, quem que a socorre? Os dois grandes espíritas depois do Kardec, Leon Denis e Gabriel Oi, Delanne. É lindos! maravilhoso, né? Que lindo. Lindos! Oh, que É. lindo, que E história aí eles bonita. vêm, o Delane mais, o Denis vai vir um pouco depois, mas ele está presente, mas o Gabriel Delane tem uma ação assim, ó, importantíssima ao lado dela, junto com a Berthe Fropo, porque assim, ó, ela também estava mais velha, cansada. É. Tem algumas, eu até separei aqui para ler para vocês, tem algumas declarações em que ela mesmo fala em que ela era desprezada nas reuniões que ela se colocava pelo Ah, Lemarie, é, tadinho. pelo Lemarie e pelos grupos que não queria que ela estivesse lá, né? Que Então ela absurdo. diz aqui, deixa eu só, ela diz que ela ia na reunião e não Não era bem recebida. e não era bem recebida e inclusive o que ela dizia era desprezado, né? Meu Deus, tadinha Daí dela. diz aqui, ó, deixa eu só achar aqui quanto eu acho. Então, o Isso. que que acontece? Ela, Ela era médium também, a Valéria? Ah, olha, não há registros, acho eu que não, acho que né? não. Eu nunca encontrei nada que dissesse que ela trabalhava como médium. Eu acho que não. Eu tenho uma ideia de que nesse Ela momento ficava mais na parte organizacional. as pessoas que tinham que pensar racionalmente, né, É, elas não exato. podiam estar, porque assim, a mediunidade vai abrir uma, ó, diz assim, 1884, tá? A viúva fez tudo para evitar a incorporação obscura e orquestrada pelos próprios, entre aspas, amigos espíritas do casal. Para que ele não fosse intoxicado por um espiritismo esotérico, né, que era o que Uhum. estava acontecendo. Sim. Uma das provas desse desdém está numa declaração de Amélie de 1884. Abre aspas, Amélie. Eu parei de ir às reuniões do Comitê de Leitura da Revista Espírita porque os senhores Lemarie e Vautier não tinham respeito nenhum por mim. Nossa. Sempre que eu queria colocar minhas opiniões, eles me faziam dura oposição. E dessa forma eu tive que me retirar. Essa afirmação é do que escreveu a biografia dela aqui no Brasil, Calzone, né, numa entrevista, que ele perguntou, falou mais dos documentos que tinha. Então, assim, o que, que acontecia neste momento especificamente? Ela tinha duas missões. Primeiro, salvaguardar para si os direitos da Hum, herança
do Kardec, que nada mais era do que os princípios espíritas. Sim. Segundo, Um trabalho que ela construiu junto com ele, né? trabalho que ela construiu junto com ele, né? E Uhum. segundo, não menos, ter certeza que o direcionamento dessa produção que estava vindo não fosse contaminado por isso que ele chamou de esoterismo. Em alguns Sim. momentos eles chamam de sincretismo, que foi mais ou menos o que Sim. aconteceu aqui no Brasil, né? Um sincretismo. É, que Então, foi ficou um uma coisa trabalho até fácil de ser fraudado, né? Algumas que a gente vê hoje em dia, né? A gente naquela época, imagina, né? Se não, né? imagina. Exatamente. Então, para que não houvesse exatamente isso, para que ele não fosse fraudado nos seus princípios, né? Uhum. Ela precisava não só ser herdeira legal, como ela precisava gerenciar esse espólio, né? No Sim, meio de visões completamente divergentes que, obviamente, desabilitavam a Amélie, né? Como mulher, como mais velha, como artista, e diziam que ela não era capaz de ser empreendedora, né? sim, Então, o que que acontece? A partir daí, ela vai trabalhar com a Berthe Fropo, com o Delane e com o Leon Denis, e vai tomar algumas ações. Ela vai criar o fundo espírita, o fundo do espiritismo, tá? Que era o quê? Que era um fundo para administrar os valores. Então, ela depositava e as pessoas, por alguma razão, depositavam, e esse fundo era para garantir a publicação das obras do Kardec, como Kardec tinha deixado, para sim, criar formas de divulgação do Espiritismo, continuar divulgando, e também, inclusive, comprar propriedades, né? Ela vai criar uma sociedade, e ela foi extremamente julgada por isso, por ser uma sociedade anônima, porque disseram que era empresarial, e ela queria que fosse uma sociedade anônima para que fosse isenta, para que se entendi. garantisse, exatamente, se garantisse a publicação conforme o Kardec tinha deixado. Sim, Então, por isso, a gente vê o quanto ela consegue fazer isso no meio de muita luta, ela continua respondendo cartas do Espiritismo, se comunicando com médiums até o final. A grande pessoa que ajuda ela no final e que cuida, quando ela já está bastante debilitada, é a Beth Fropo, e ela desencarna bem quietinha na casa dela, lá no ó, interior, e, claro, que os seus restos mortais foram sepultados junto com seu querido, amado esposo, que Allan bonito. Kardec, está lá Lá em em Père Paris, lá em né? Paris. Então, assim, é preciso resgatar não só ela, mas várias outras mulheres do Faremos Espiritismo que isso, tiveram Valéria. uma atuação revolucionária. Ela era uma feminista, que nem eu disse, é feminista sem bandeira. Ela é feminista na ação, ela Sim, fez, né? exatamente. E, Antes do e graças feminismo a ter sido antes de idealizado. qualquer coisa. Mas a questão é que, graças a ela, eu acho isso muito importante, graças à sua autonomia de pensamento, graças a uma relação amorosa lúcida, limpa e intelectual, ela é a responsável, tanto quanto Kardec, por nós conhecermos essa doutrina. Se ela não tivesse feito nada, nós não teríamos o Espiritismo capaz de juntar mentes livres, progressistas, pensadoras, que querem um mundo melhor e mais justo, né? Certamente. Se não fosse a Meli, talvez nós só conhecêssemos o que Rustem deixou e não o que Kardec deixou. Não é verdade? Então, pois então, boa, Suzana. Tu já pensou, guria? Talvez a gente nem conhecesse o Espiritismo, a gente conhecesse o rustanismo, né? Rustanguismo, exatamente, Valéria, Tu querida. já E a pensou? Amelie, olha, eu tô cada vez mais apaixonada. Confesso É. que eu fazia parte da grande maioria que conheceu quase nada da Amelie, sabe? Que vergonha. Olha, que vergonha. Me sinto Não, mas envergonhada não é. A gente de. tem que divulgar. Tem um Sim, livro, Calzone, tem muito material, e assim, muita coisa está vindo agora com se tu esses tiver algum documentos. link legal de algum trabalho legal, me dá o link Posso que eu deixo colocar, fixado, tá? Aqui para as pode pessoas deixar, vou poderem. mandar. Poder. Tá certo. Valéria, meu amor, eu amei esse nosso momento, adorei esse nosso momento de bate-papo, aprendi muito, foi assim uma aula, foi uma aula. Eu te dou agora esses 4 últimos minutos para tu fazer a tua despedida, deixar a tua marquinha aqui nos nossos corações.
Imagina, eu que agradeço, em primeiro lugar, quero te agradecer por essa iniciativa linda dessas entrevistas, que é um material muito legal, trazendo gente diferente, pensamento. A gente tem que ventilar o Sim, espiritismo, né? Eu acho também muito importante quem assistir falar sobre a Melibudê. Tem muitas pessoas que fazem públicas os espíritas, eles têm uma atuação ativa porque participam de grupos, porque gerenciam grupos de estudos, ou porque têm acesso às públicas nas casas espíritas, né? E o que eu gostaria é que esse movimento pró-Melibudê crescesse. Não claro. só por causa dela, mas porque é uma mulher, mas é uma figura importante do espiritismo. Sim, E assim também existem várias outras mulheres que a gente começasse a lançar esse olhar. O espiritismo como é que é? É um paradoxo. Porque hoje em dia as mulheres são, inclusive o censo mostra isso, as mulheres são maioria na casa espírita. Mas a gente tem pouquíssimas mulheres em lugar de fala no espiritismo, que triste publicando, isso. falando, né, fazendo o que a Suzana faz, que é tomando a frente. Então, assim, que a gente resgate essas mulheres, que a gente possa ser essas mulheres, né, e Sim, levar o sim. espiritismo Vamos. consciente para um mundo Faremos melhor, né? isso. Faremos Então, isso tá. pela Amelie e por todas nós e pelas que virão depois de nós. Exato, exato, exato. Querida, um beijo, Um foi um prazer beijo. estar contigo, uma Um, alegria também. Beijo, um beijo, beijo até. grande, querida. Fica bem. A gente se fala de novo com uma outra mulher maravilhosa que tu vai trazer pra Tá gente. bom, Tá tá bom? certo.